Hoje eu vim falar sobre refrigerante, né? Duvido aqui quem não tenha, né, tomado, né, ou que não toma refrigerante. Inclusive ontem eu estava comentando com os meus pais, né, que eu ia falar sobre isso. Meu pai falou assim, pô, eu tomei aquele refrigerante escuro, né, preto. Aí eu não vou fazer a propaganda. Perfeito, que não paga nada para nós. Exatamente. Né? Quando eu tinha não sei quantos anos, que dividimos uma garrafa, que era difícil pra caramba pra gente ter acesso. E aí eu comecei a pensar, né, nesses assuntos que a gente falou semana passada do cigarro. E vou trazer aí vários assuntos referentes ao que a gente está tendo de reflexo, né, no nosso dia a dia com esse confinamento, com pandemia, né, com o fica em casa. A gente acaba descontando em algumas formas de alimentação, de bebidas, o cigarro que foi semana passada. O refrigerante, Nascimento, vale já começar a orientar. Ele não traz nenhum benefício ao nosso organismo. Nenhum. Ele é considerado pelo Guia Alimentar Brasileiro como um alimento super processado, multiprocessado, que tem muito sódio, muitos açúcares, ou seja, ele não traz nenhum benefício. E o que acontece com o consumo de refrigerante? Às vezes as pessoas falam assim, eu tomo há 10 anos e nunca me aconteceu nada. Ele é um produto, Nascimento, que ele pode trazer consequências ao nosso organismo a longo prazo. Dentre essas consequências, pedras no rim, né, que ele pode acontecer, aumento da obesidade, por a quantidade imensa de açúcar. 200 ml de refrigerante, Nascimento, contém 3 colheres de sopa de açúcar. Então você imaginar, 200 ml, aqui são 4 dedos mais ou menos, para quem pode nos ver no YouTube. Não dá um copo, né? São 3 colheres de açúcar, sem contar a quantidade de acidulantes, edulcorantes, conservantes que eles contêm. Aí a pessoa pode também falar, mas eu tomo o zero, o light, o diet. Esses são tão ruins quanto os normais. Né? Eu até faço uma tarefa para o pessoal de casa, pegar uma latinha de qualquer refrigerante, pode ser aquele pretinho mesmo da latinha vermelha, o normal e o light, né, o diet, e ver a quantidade de sódio dos dois. Perfeito. O sódio no diet ele é muito maior do que no comum. Né? Então, às vezes o comum ele tem menos sódio, mas mais açúcares, e o light ele tem muito mais sódio e menos açúcar. Então, você fica numa balança que os dois caminhos vão ser ruins, né? Quando você fala em aumento do consumo de sódio, você fala em aumento da retenção de líquidos, você fala em aumento do risco de pedra no rim. Quando você fala em muito açúcar, você está falando em obesidade, você está falando em diabetes. Enfim, são só caminhos ruins. Mas o que eu tenho que fazer se eu sou viciado? Da mesma forma que nós falamos na semana passada do cigarro, parar gradativamente ou diminuir gradativamente ao caminho, né? Nós sabemos que existem famílias, né, que até brinquei em casa também ontem, né? A gente em casa, minha mãe sempre fazia suco, né? E refrigerante era raramente no jantar, com aquelas garrafas de 600 ml que dividia ali, eu e minhas irmãs e minha mãe, meu pai não tomava, para poder de vez em quando tomar. Então é uma quantidade muito pequena, né? Mas hoje fica muito fácil, né, Nascimento? Isso eu estou falando há 30 anos atrás. Hoje é muito fácil você ter o refrigerante na pronta entrega no mercadinho, na padaria, e a garrafa é PET, é lata, enfim. Fica fácil o acesso. E às vezes você, estou com sede, vou lá e tomo refrigerante. E eu tô falando assim, que eu também cometo esse erro, né? Estou com sede, você vai lá e toma um refrigerante. E o ideal é você se hidratar realmente, porque ali você não está se hidratando. Você está matando momentaneamente a sua sede, mas não está hidratando, podendo até gerar mais sede ainda ao longo do dia, porque você não está suprindo as necessidades do seu corpo, hidratando corretamente. Então, o caminho qual é? A diminuição gradativa. Não tente parar da noite para o dia de tomar refrigerante, que você vai sentir muita falta. Então eu sou dependente, eu sou viciado em refrigerante. Eu não diria vício, eu diria dependência. Dependência. A gente não pode falar que o refrigerante gera vício. Não, ele gera uma dependência. Por quê? O açúcar, ele libera as dopaminas, né, que são hormônios de saciedade, de prazer, né, são um dos hormônios que geram prazer, e você se sente relaxado. E essa sensação de prazer, Nascimento, com essa quantidade enorme de açúcar, ela afeta até o nosso raciocínio. Né? Existem estudos que comprovam e falam que pessoas que consomem muito
açúcar. Aí já sai do refrigerante, né? Uhum. Ou pessoas que consomem muito açúcar. E no caso, quem está consumindo refrigerante, ela tem uma diminuição do poder do raciocínio. Ela afeta o lóbulo central do cérebro e ela diminui o raciocínio. Então, o caminho é ou tentar substituir esse refrigerante por outro tipo de bebida, evitar, eu estou tomando chá de caixinha, suco de caixinha, tem a mesma quantidade de açúcar ou até mais do que o próprio refrigerante. Então, às vezes a gente está achando que está trocando o A pelo B, que o B é mais natural por ser suco de caixinha ou por ser um chá em embalagem, né, processado, ele também tem muito açúcar. Tem muito, às vezes até mais do que o próprio refrigerante, porque ele precisa dar mais sabor. E precisa dos conservantes também. Exatamente, que é outra né? coisa que faz muito mal ao nosso organismo. Então, o caminho seria sucos naturais, chás feitos por nós mesmos, né, na compressinha lá de água quente, deixa esfriar, toma mais tarde. O chá até ajuda, é um diurético natural, ajuda muito você a eliminar essa retenção de líquido causada pelo sódio. Isso é muito importante. E diminuir gradativamente. Tem gente que está acostumado a comer todo dia, almoçar e jantar tomando refrigerante. Eu vi estudos de pessoas... Eu conheço pessoas que nem tomam água. Só refrigerante. Só refrigerante. Então, tem pessoas que chegam a consumir 2 a 3 litros de refrigerante por dia. Olha só que absurdo, Nascimento. É muito açúcar, é muita química, é muito sódio no seu organismo. E isso, ao longo prazo, vai trazer consequências graves à sua saúde, né? Tem que ficar muito atento a isso. Mas eu pratico esporte, mas eu isso, mas eu aquilo. Mesmo assim, isso aí ele vai acumulando no seu organismo e a longo prazo ele vai trazer malefícios graves. Então, diminuição gradativa do consumo de refrigerante até você conseguir consumir. A gente não está falando para a gente eximir tudo, né? Tirar tudo da sua vida. A gente sabe que é gostoso você tomar uma cervejinha, um refrigerante, mas tentar em situações pontuais, uma festa, uma reunião de amigos. Você não precisa criar disso uma rotina de todo dia. Você tem que ter rotina de exercício, de boa alimentação, de um bom sono, bom convívio com as pessoas. Não de uma rotina de consumo de uma coisa que vai fazer mal para a saúde, que está fazendo mal para a sua saúde. Muito bom, tá aí, então a informação. Aliás, eu gostaria até de fazer uma pergunta. Existem atualmente alguns sucos que são processados também por indústria, principalmente suco de uva natural. Isso tem alguma coisa também relacionado com esse tipo de atividade? O suco de uva, eu diria que ele é menos pior. Por quê? A uva, ela tem uma concentração muito grande de açúcar boa, vamos dizer assim, açúcar natural. Tanto é que alguns sucos de caixinha, eles começaram a trocar, né, o açúcar industrializado pelo açúcar do próprio suco de maçã, que é uma outra fonte rica em açúcares bons. Perfeito. Então o suco de uva, ele tem essa característica de ser mais natural. Obviamente ele tem alguns adicionais químicos para poder a conservação dele, né? Você tem que ter alguns adicionais para ele poder ter um longo prazo de validade, mas se você for colocar numa balança um suco de caixinha de manga ou laranja, abacaxi e um suco de uva dessas de garrafa, com menos processamento, isso que é muito importante, tem que ver o tanto que foi processado. Com certeza o suco de uva é muito mais natural, muito mais recomendado. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.